Salve para você que não é gado! Hoje vamos continuar falando sobre as teorias políticas da modernidade, dessa vez sobre o marxismo e o socialismo. Esse é o segundo de uma série de 3 vídeos. O primeiro, no qual eu falo sobre liberalismo e o surgimento da política moderna, eu vou deixar aqui no card para quem não assistiu. Nele eu falo um pouco sobre os primeiros socialistas do início do século XIX, que surgiram liderando alas do movimento operário na Europa. Antes de continuar, eu peço que você já deixe seu like para ajudar o nosso canal a crescer. Como eu dizia, os socialistas apareceram na primeira metade do século XIX, liderando revoltas contra a monarquia e contra as péssimas condições de vida da população mais pobre da Europa. E se tornaram os mais radicais da revolta de 1848, que derrubou a monarquia dos Orleans na França. Ao longo do século XIX, o socialismo foi influenciado, a princípio por autores franceses como Proudhon e Fourier, e mais tarde pelos alemães Karl Marx e Friedrich Engels. Os primeiros socialistas, chamados reformistas ou utópicos, denunciavam a miséria causada pelo capitalismo industrial na Europa, mas propunha que o Estado, pressionado pelos sindicatos, forçasse os burgueses donos das fábricas a melhorarem as condições de vida dos operários. Por outro lado, Marx e Engels estudaram o capitalismo por outra perspectiva. Basicamente, o marxismo é uma interpretação da história humana baseada nas classes sociais. Marx acreditava que o poder político nas sociedades pertencia àqueles que controlavam os meios de produção, que basicamente eram as terras e as fábricas. Ainda segundo Marx, essas classes que controlavam a produção de riquezas explorariam as classes subalternas, o que a longo prazo poderia gerar revoltas e revoluções. E após essas revoluções, essas classes oprimidas tomariam o poder e se apropriariam dos meios de produção de riqueza, ou seja, dessas terras e dessas fábricas. Então, da mesma forma que a nobreza, que controlava os meios de produção na Europa medieval, foi vencida pela burguesia, Marx acreditava que futuramente os operários se revoltariam contra o sistema capitalista e tomariam os meios de produção, criando assim um governo socialista revolucionário que um dia evoluiria para um regime comunista em escala mundial. E essa crença marxista de que a coexistência entre patrões e empregados era impossível a longo prazo dividiu os socialistas em comunistas e reformistas. Em 1848, Marx e Engels publicam o Manifesto do Partido Comunista, que mostra a visão dos marxistas sobre o papel do proletário na história e sobre as mudanças trazidas pelo capitalismo. Daí surge o chamado socialismo científico, que entende como sujeitos e protagonistas da história as classes sociais e não mais os indivíduos. O que, aliás, está logo no início do Manifesto Comunista, quando Marx diz que a história do homem é a história da luta de classes, rompendo assim com o paradigma do liberalismo e inaugurando a segunda teoria política da modernidade, como chamou Alexander Dugin. As ideias de Marx misturavam conceitos do socialismo francês, da economia política e da filosofia de Friedrich Hegel. Em 1864, os marxistas, incluindo Marx e Engels, formaram com os socialistas reformistas a primeira Internacional Socialista, uma união de sindicatos de vários países que lutava por melhores condições para a classe proletária. A Internacional Socialista chega ao fim em 1876, devido a uma série de contradições entre as linhas de socialismo. Em 1889, os socialistas se unem mais uma vez na Segunda Internacional Socialista, que aliás terminou pelo mesmo motivo. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, os socialistas russos conseguem promover uma revolução e derrubar a monarquia no Império Russo. No mesmo ano, começam a se dividir entre os mencheviques reformistas e os marxistas, liderados por Lenin. Em 1921, esses últimos conquistam o controle sobre o Império Russo, criando em 1922 a União Soviética, o primeiro país do mundo a abolir a classe burguesa. Em 1924, a Mongólia se torna o segundo Estado comunista do mundo, inspirado nas ideias de Marx. No fim da Segunda Guerra Mundial, os defensores da segunda teoria política se expandem para o leste da Europa e depois para o leste da Ásia, para a América Latina e para a África, durante o período conhecido como Guerra Fria. Mas, apesar desse sucesso, havia uma questão na teoria de Marx que acabou boicotando a esperança em uma união proletária mundial. Segundo as especulações de Marx, o próprio avanço da economia capitalista criaria uma situação de competição entre os capitalistas e de revolta dos proletários, o que criaria uma realidade madura para tal revolução proletária quando fosse o momento oportuno. Sendo que nunca ficou muito claro quando seria esse momento oportuno. Alguns marxistas acreditaram que esse momento teria sido em 1917 e outros discordavam, já que a revolução não havia se mundializado. Essa questão, além de outras, como conceitos de cultura, nacionalismo, questões de gênero e democracia, foram dividindo cada vez mais os marxistas ao longo do século XX.
Até que o que era para ser uma união mundial de trabalhadores e sindicatos acabou sendo um grupo de partidos e guerrilhas que disputavam territórios entre si. E muitas vezes até mesmo com a ajuda e financiamento do capitalismo e do imperialismo. Enquanto os stalinistas, revisionistas, maoístas, trotskistas e identitários disputavam entre si a liderança dos trabalhadores, os liberais de diferentes países se uniam e desenvolviam novas armas e tecnologias de produção que tornaram o bloco socialista obsoleto na década de 80. Após a queda do Muro de Berlim em 1989, os regimes socialistas caíram e foram substituídos por regimes liberais. No mesmo período, os partidos marxistas também perderam espaço no Ocidente, com a sucessiva onda de vitórias neoliberais em vários países. Assim, nas palavras de Dugin, a segunda teoria política teria morrido de velha no final do século XX. Como eu falei, esse é o segundo de uma série de 3 vídeos sobre as teorias políticas modernas definidas por Alexander Dugin. O próximo vídeo, que será sobre o nazifascismo, vai estar disponível aqui na tela quando for publicado. E se você quiser assistir a série completa, basta clicar na playlist aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, então deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe nas suas redes, ative o sininho e fique ligado no isentão. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness.